Pessoal, para resolver o questionário de hoje, o formulário, vou colocar alguns exemplos. A primeira questão, vocês vão utilizar somente definição de logaritmo. Por exemplo, se eu tivesse que calcular o logaritmo de 1 sobre 125 na base 5. Isso aqui a gente chama de x. Vamos dizer que ele é x e aplica a definição de logaritmos. Então você tem que 5 elevado a x é igual a 1 sobre 125. Ou seja, 5 elevado a x é igual a 1 sobre 5 elevado a 3. Você pode fatorar o 125. 5 elevado a x, por definição de potência de expoente negativo, vai ser 5 elevado a menos 3. Vocês podem revisar as propriedades de potência. Ou seja, x é igual a menos 3. Esse aqui é um exemplo muito parecido com a questão número 1 de vocês, viu? Vamos agora a um exemplo da questão número 2. Digamos que eu tivesse que calcular o logaritmo de raiz cúbica de A vezes B vezes C na base C e que eu soubesse que o logaritmo de A na base X é igual a 4, que o logaritmo de B na base X é igual a 2 e que o logaritmo de C na base X fosse 3. Aí é o seguinte: como você tem um logaritmo na base C e o que te interessa é um logaritmo na base X, você vai usar a propriedade de mudança de base. Então, nesse caso, o logaritmo de raiz cúbica de A vezes B vezes C na base C é igual, usando a propriedade de mudança de base, veja no material que foi postado na questão, é igual ao logaritmo de raiz cúbica de A vezes B vezes C na base C sobre o logaritmo de... Aliás, na base C não, que a base que te interessa é a base X, né? É a base X.